Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Mísseis e drones estão sendo lançados contra Israel, aviões israelenses são vistos sobre Teherã, circulando livremente no céu do Irã, explosões podem ser ouvidas e Khomeini e sua família estão escondidos em algum lugar. A Rússia recusou ajudar o Irã. As delegações iranianas responderam: sim, assinamos um acordo com vocês, mas não podemos ajudar. Ainda não sabemos o que a China respondeu, mas o Partido Comunista Chinês não fez uma forte repreensão a Israel. Hamas, Hezbollah, Síria, bem, digamos assim, no mínimo não são capazes de ajudar na defesa do Irã. Além disso, a Síria acabou de oferecer a Israel a instalação de seus sistemas antimísseis, antiaéreos e outros do tipo. Lá, não sei como se chama isso, para derrubar mísseis vindos dos Houthis, vindos do Irã. E os Estados Unidos da América, os democratas, eu diria assim, a única força no mundo, se levantaram para defender o Irã do terrível e sanguinário inimigo dos judeus. Surgem imediatamente várias perguntas para as quais no final vou dar uma resposta. Perguntas, previsões. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Bem, e a primeira pergunta será a seguinte: como o Irã responde aos ataques contra instalações militares? Claro, eles atiram contra civis. Lá onde vivem, trabalham, estudam, hospitais, creches, teatros, escolas. E o regime moral iraniano tenta matar o maior número possível de civis. Aliás, todos os mortos pelos israelenses no primeiro dia dos bombardeios de Chine eram militares, até mesmo os cientistas. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, está foragido após Israel realizar os assassinatos mais ousados e destrutivos de todos os tempos. Através de ataques cirúrgicos, Israel eliminou a alta liderança militar e vários dos principais cientistas nucleares do Irã. Entre os mortos estão o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica e o comandante do Comando de Emergência do Irã. Após a decapitação da liderança, as Forças Armadas do Irã estão em total confusão. Até mesmo o líder supremo Khamenei está escondido em um abrigo, temendo que ele possa ser o próximo. Israel avisou a liderança iraniana que a indústria nuclear, incluindo laboratórios, centrífugas e reatores, será destruída. E se o Irã continuar atacando prédios civis em Israel, então os ataques também começarão contra o setor de energia do Irã, ou seja, o único setor onde o Irã ganha dinheiro. Aliás, eu realmente estou esperando a reação da China ao que está acontecendo. Isso vai determinar muita coisa. Eles podem começar a fornecer mísseis para o Irã, por exemplo, se Israel bombardear o petróleo. A mídia iraniana tem noticiado ao longo de todo o sábado sobre isso. A mídia iraniana informou durante todo o sábado que a Força Aérea de Israel voltou a atacar vários alvos no território do Irã, incluindo na capital Teherã e na região de Kermanshah. Explosões também foram ouvidas na usina elétrica de Isfahan. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel confirmou que o país atingiu 40 alvos em Teherã. A mídia iraniana também informou sobre um ataque ao aeroporto internacional a oeste de Teherã. Israel bombardeou 40 alvos, este é o segundo dia, 40 alvos em Teherã, incluindo algo próximo ao aeroporto internacional em Teherã. Autoridades iranianas enviaram uma ameaça aos Estados Unidos, ao Reino Unido e à França, dizendo: nós atacaremos suas bases se vocês ajudarem Israel a interceptar nossos mísseis. O Ministério das Relações Exteriores de Teherã afirmou que os Estados Unidos da América esvaziaram o sentido das negociações nucleares ao permitir ataques contra o Irã. No entanto, as forças de defesa de Israel também se manifestaram sobre essas negociações. Em uma declaração publicada em O serviço de imprensa no sábado, Sahal observou: se os privarmos da defesa antiaérea e dos mísseis balísticos, eles não terão mais força aérea. A eliminação do programa nuclear os fará voltar às negociações em condições mais favoráveis para nós.
Mas não se trata apenas da defesa antiaérea e dos mísseis balísticos. Após a divulgação dos nomes dos altos representantes do exército do Irã e da Guarda Revolucionária Islâmica que foram eliminados durante os ataques. O serviço de imprensa das Forças de Defesa de Israel agora revela as identidades de 9 cientistas nucleares que foram eliminados no primeiro dia. As instalações nucleares em Natanz também foram seriamente danificadas e... Em uma instalação em Isfahan, um componente foi atingido, o que vai causar um atraso de anos. O número de cientistas que trabalhavam no programa nuclear secreto do exército iraniano e que foram mortos durante o ataque de Israel aumentou de 2 para 9. Os laboratórios foram destruídos, vários laboratórios foram destruídos, a liderança foi eliminada, os reatores foram danificados. E o maior deles, na verdade, o centro principal, né? Pelo que entendi, onde eles operam reatores, nas centrífugas e coisas do tipo, fica nas montanhas, nas rochas, né? Aproximadamente 100 metros abaixo do solo. Foi perfurado lá e tudo está lá. Os israelenses ali não têm essas bombas e, na verdade, nem tem bombardeiros do tipo B-2 americanos que possam carregar essas bombas. Isso os americanos têm. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Sobre qual participação os americanos podem ter nessa operação iraniana, vamos falar um pouco mais tarde. Israel acredita que tudo o que eles estão fazendo agora vai levar o Irã para negociações, mas em uma posição muito mais fraca do que os iranianos imaginavam antes. Os Estados Unidos e Israel, na verdade, têm objetivos diferentes e tarefas diferentes. Os Estados Unidos querem um acordo com o Irã, não importa quem esteja no poder, enquanto Israel quer uma mudança de regime, de um governo radical islâmico, para algo parecido com o que havia na época do Shah. Aliás, os parentes do Shah têm se ativado recentemente, assim como as famílias dos seus colaboradores mais próximos. Ou seja, dá a impressão de que todos sentiram que em breve haverá uma luta pelo poder e que chegou a hora, como se diz, de sair das trincheiras. Mas a mudança de poder ainda está longe de acontecer. Senhoras e senhores, acho que até o acordo ainda faltam, não dias, mas semanas, pelo menos, até que as partes se sentem e comecem a conversar. Depois, no final, vamos conversar novamente sobre o que pode sair disso, na minha opinião. Porque, como dizem, todos os caminhos levam a Roma. Por isso, na verdade, eu acho que todos os caminhos, sejam quais forem, vão levar ao mesmo lugar, sobre o qual vou falar no final. Então, por quê? Eu acho que em mais ou menos uma semana, no máximo uma semana e meia, talvez 2, as ações militares ativas vão acabar. Porque nos contaram, o Irã tinha, no momento do ataque a Israel, 1.000 mísseis balísticos. Eles usam aproximadamente cerca de 100 por dia. Já faz quanto? 3 dias. Então, nesse ritmo, eles ainda têm mísseis para mais 7 dias. Se ninguém lhes der, claro, novos, então, depois que eles acabarem, vão ter que negociar, fingindo que ainda tem muitas armas secretas. E até então, quer dizer, eles só tinham pena dos judeus e não usavam o que tinham de mais terrível. E agora, então, vão começar. A Rússia adora contar essas coisas, tipo, antes até hoje ou algo assim. Se eles fizerem isso, não teremos mais pena deles. Ter pena significa que mataram 500.000 de civis, é isso. Isso significa que, claro, vão insinuar sobre armas bacteriológicas que já foram trazidas para dentro dos Estados Unidos da América, que, tipo, vão dar ordens para esses agentes infiltrados deles e eles vão jogar alguma coisa em todos os reservatórios de água. Milhões vão morrer em convulsões e aí vão perguntar, por quê? Vocês querem morrer pelos judeus? Mas isso vai acontecer daqui a 2 ou 3 semanas. Por enquanto, vamos ver. Talvez os ayatolás levem suas famílias para Moscou e depois eles mesmos vão fugir do Shaitã e dos Shaitãs, do pequeno Shaitã, de Shaitã, Israel, e do grande Shaitã, os Estados Unidos da América. Fujam, queridos, que o caminho seja como um tapete mágico para vocês. E aqui está Benny Johnson falando sobre as guerras em que a América se envolveu antes e se a América quer se envolver em novas guerras agora.
nos últimos 30 anos para envolver os americanos e nos privar dos nossos maiores tesouros. Estou cansado da falta de respeito à soberania do nosso país e aos nossos militares. Todos nós vimos mais de 10 mil soldados americanos morrerem no Iraque e no Afeganistão. E por que, afinal? Não estou tentando ser desrespeitoso. Nós simplesmente devolvemos essas terras aos terroristas. Por que, afinal? Por causa do sonho de levar a democracia. E como isso funcionou, afinal? Agora, sabe, um exército de terroristas do século IV, pastores de cabras, controla o Afeganistão. Nós basicamente entregamos Bagram para os terroristas e para os chineses. Estamos evacuando todo o pessoal das embaixadas. Sabe, nós temos uma embaixada em Bagdá porque lá é tão inseguro, o país é tão instável. Não. Essas guerras aventureiras foram um fracasso total e absoluto. Elas destruíram o futuro de tantos jovens americanos, enfraqueceram nosso país e nos deixaram com uma dívida incontrolável. Nós não queremos isso. Guerras são destruição de pessoas e propriedades. Elas, é claro, são vantajosas e necessárias para alguém, para algum objetivo deles, mas para mim, para minha família, para meus amigos, as guerras não trazem nenhuma função positiva, só morte e destruição. Eu quero fuzileiros navais em Los Angeles. Eles são necessários lá, pois é para isso que servem. Para proteger a América de invasores estrangeiros, para proteger nossa terra, não para proteger a terra de outra pessoa, mas para proteger nossa fronteira. Não importa se é a fronteira da Ucrânia, de Israel ou de Gaza, fronteiras não importam. Essa é uma posição de princípio. É fácil manter-se firme nesses pontos. Por isso quero soar o alarme novamente. Eu só quero soar o alarme e dizer, é nisso que acreditamos e eu acredito. Falo em nome, acredito, de um grande número de americanos, pois 70% dos americanos dizem que não querem que os Estados Unidos participem de mais nenhuma guerra no exterior. 70%? 70% da América não quer que nos envolvamos em guerras e conflitos de outros países. Foi isso que Trump disse algumas horas antes do ataque de Israel ao Irã. Olha, é muito simples, nada complicado. O Irã não pode ter armas nucleares. Além disso, desejo que eles tenham sucesso e sejam extraordinários. Vamos ajudá-los a alcançar isso, negociando e fazendo tudo o que for necessário. Sabe, eu parei a guerra entre a Índia e o Paquistão e fiz isso através do comércio. Eu acho que nunca vi ninguém escrever sobre isso, mas foi algo bem legal. Eles já estavam se preparando, agora era a vez do Paquistão atacar. E no final das contas, isso poderia ter levado a uma guerra nuclear. Mas parei com isso e liguei para cada um desses líderes que respeito muito. Eu os conheço e conversei com eles. O presidente Trump continua dizendo, eu parei a guerra entre Israel e Paquistão. Isso é na mesma região do mundo. Eu fiz isso através do comércio. Eu quero que Israel pegue o telefone e ligue para o Irã. Eu quero que o Irã ligue para Israel. Eu quero que eles vivam em paz. Eu sou o presidente da paz. Isso não é vantajoso para a nossa economia e para nada do que estamos construindo agora. Na verdade, agora tudo está indo muito bem. Esta é a era de ouro. E na guerra, disse o presidente Trump. Isso é o que Trump falava sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre a Índia, sobre o Paquistão, sobre a China e agora sobre Israel e Irã. Nós não queremos resolver conflitos por meios militares, porque cada lado acha que são anjos e que os adversários deles, esses sim, são os culpados. Ou seja, demônios, como se costuma dizer, descendentes do diabo. A mentira está em acharmos que estamos sempre do lado dos anjos, e todos os outros são demônios. O que naturalmente não é verdade, porque isso simplesmente não pode ser assim. Senhoras e senhores, e meus sentimentos e simpatias, como vocês devem imaginar, provavelmente estão do lado de Israel, mas além disso, eu sei o quanto os judeus desejam uma convivência pacífica. Mas provavelmente, né, foi esse o destino que Deus determinou para seu povo escolhido. Viver sempre cercado de ódio, medo, inveja e total incompreensão de por que os judeus são diferentes dos outros. Temos o secretário-geral do Conselho Nacionalista Supremo, o chefe da Força Al-Quds, o comandante revolucionário iraniano e o vice-chefe do Estado-Maior do Irã.
Soldados americanos conversaram com cientistas nucleares de Cato. Depois, bombardearam aeródromos, destruíram baterias, sistemas de mísseis antiaéreos e algumas instalações nucleares. Então, eu não vou pedir guerra contra esses caras. Mas eu vou dizer pra vocês, né? Se vocês conhecem alguém que é veterano da guerra global contra o terrorismo, alguém dos veteranos da guerra global contra o terrorismo, que foi mutilado, ou viu seu Humvee explodir, ou, sabe, testemunhou um ataque terrorista no Iraque ou no Afeganistão, e a maioria deles passou por isso. Em 9 de cada 10 casos. Em 99 de cada 100. Essa bomba foi colocada pelo Irã? A bomba foi criada no Irã e foi implantada pelo Irã. Sim, muitos desses caras são uns desgraçados, e muitos deles ficavam, bem, simplesmente empolgados quando tinham a chance de mutilar ou matar soldados americanos. Quando estávamos no Oriente Médio. É um lugar horrível. Não é onde eu gostaria de ver nossos soldados, porque monstros como esses goblins podem mutilá-los e machucá-los, e eu nunca mais quero ver isso acontecer. Olha, eu não estou dizendo que esses caras são bons, mas é impressionante pra caramba que eles conseguiram fazer um ataque tão preciso. Como, caramba, isso é possível? Como eles conseguem atingir, por exemplo, só um cômodo de um apartamento? Eles nem atingiram o apartamento inteiro, só acertaram um cômodo e mataram esse cara. Meu Deus, isso é insano. E então? Então, vamos lá. Vamos falar sobre várias bobagens. Apenas olhem de forma mais ampla. Eu não estou pedindo para vocês serem... Bem, eu não estou pedindo para vocês serem o melhor amigo do Irã ou de Israel. Entendam. Peço que vejam isso como uma estratégia militar moderna, um campo de jogo. É incrivelmente impressionante. Olhem. Israel construiu uma base militar secreta no território do Irã para controlar drones modernos. O quê? Quer dizer que Israel realmente construiu sua própria base militar altamente secreta dentro do próprio Irã? E então, lançava drones dessa base para realizar ataques precisos e direcionados a alvos específicos para eliminar certas pessoas e conduzir esse tipo de operação. Apesar de parecer inacreditável, foi exatamente assim que aconteceu. Isso seria um sistema de defesa antiaérea. Eu não sei exatamente qual, de que tipo, mas é um sistema de defesa aérea para impedir que caças sobrevoem o seu território. Eles a destruíram, acabou, não existe mais. Agora o Irã não tem nenhuma capacidade de controlar seu próprio espaço aéreo, e isso, como você entende, significa que o país basicamente entrou em colapso. Não estou pedindo para você apoiar um lado ou outro. Estou dizendo que isso é incrivelmente impressionante e assustador pra caramba. Sim, isso é impressionante. Isso foi feito pelos filhos e netos daqueles que foram queimados nos guetos, que foram fuzilados aos milhares, alinhados diante das valas que eles mesmos cavaram. Isso foi feito pelos bisnetos daqueles que achavam que depois de 2000 anos de tentativas, o povo estava destruído e nunca mais se levantaria das cinzas. O Oriente Médio está à beira do colapso após Israel atacar instalações nucleares e de mísseis do Irã. Após os ataques, a cadeia de comando de Teherã foi destruída. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que isso é só o começo. O presidente Trump pediu ao Irã para fazer um acordo enquanto ainda resta algo, antes de se reunir com seu Conselho de Segurança Nacional. Eliminou-se toda a alta liderança militar do Irã, o comando da aviação, os chefes de Estado-Maior, uma boa dezena de líderes científicos dos projetos de armas nucleares e, aliás, e quanto aos líderes espirituais do Irã, os donos do país... O presidente Trump, nos últimos dias, interrompeu a operação conduzida por Israel para eliminar o líder supremo do Irã. Eles já o tinham como alvo, mas Trump interrompeu a operação, dizendo ao Irã: considerem isso um sinal para fazerem um acordo antes que seja tarde demais. Veja. Agora, ele pode responder a pergunta que você fez para Benjamin Netanyahu, mas ele evitou. Um funcionário americano nos informou, literalmente, há poucos minutos após o fim da sua entrevista, que o presidente Trump realmente cancelou, nos últimos dias, um plano que os israelenses estavam desenvolvendo para eliminar o líder supremo do Irã. Então podemos encerrar essa questão enquanto o presidente Trump se prepara para se juntar a nós aqui no Canadá. E ele já deixa claro de antemão como vai formular sua posição nesse confronto entre Israel e Irã quando se encontrar com outros líderes, GSA,
Parte de uma longa verdade social, ele diz, em breve teremos paz entre Israel e Irã. Muitas ligações e encontros estão acontecendo. Faço muito e nunca sou reconhecido por isso. Mas tudo bem, as pessoas entendem. Vamos tornar o Oriente Médio grande novamente? Trump impediu um atentado contra o principal mulá do Irã. Por quê? Bem, talvez porque Trump queira que alguém esteja à frente do Irã para assinar a paz. Se matarem este aqui, o principal de todos, o Ayatollah, sim, é preciso que escolham outro ou que se reúnam para nomear alguém. É preciso de um tempo em que o exército do Irã haja sem supervisão, atire em alguém. Talvez os falcões comecem a fazer besteiras, a envolver a China. Trump quer enviar Putin para negociar com o Irã. Por mais estranho que isso pareça, é claro que por mais que pareça que Putin quer o aumento do preço do petróleo. Mas Trump prefere que a Rússia atue como mediadora nas negociações de paz, do que seja uma conselheira secreta do Irã incitando ações militares. Ou seja, por baixo dos panos, como se diz, sim, não podemos ajudar vocês porque nós mesmos estamos presos na guerra, mas também, então, instigá-los. Hoje, o presidente declarou que está aberto à ideia de permitir que Vladimir Putin atue como mediador para estabelecer a paz entre Israel e Irã. E sua abordagem a esse novo conflito já lhe rendeu elogios até mesmo de um de seus críticos mais ferrenhos. Eu apoio as ações da administração para ajudar Israel a se defender. Mas Adam Schiff, que na época ganhou o título de membro mais mentiroso do Congresso, e não o senador da Califórnia, aqui quando uma pessoa mente, engana, trapaceia e tudo mais, ela é recompensada. E ele disse que apoia Trump em sua posição sobre o Oriente Médio. Eu não pensei que viveria para ver esse momento. O presidente Trump deu uma entrevista esta manhã afirmando que os Estados Unidos da América podem ajudar Israel em relação ao Irã. Essa declaração foi feita após uma publicação que afirmava que Trump recusou o pedido de Netanyahu para se juntar à guerra. De acordo com nossas informações, o presidente Trump está sofrendo uma enorme pressão para intervir, se juntar a Israel, voar junto com Israel, pressão de ambos os lados. Os apelos vêm de todos os lados. Tanto senadores quanto deputados republicanos e democratas estão ligando para a Casa Branca, exigindo apoiar essa medida. Deixe-me repetir novamente. Apelos bipartidários da liderança no Capitólio que asseguram ao presidente que apoiarão essa medida, que ele pode contar com eles. Hoje de manhã, no programa, Lindsey Graham e Richard Blumenthal concordaram que os Estados Unidos da América devem ajudar Israel. É assim que o Partido Único age, amigos. se a diplomacia não tiver sucesso e só restar a opção do uso da força, eu pediria ao presidente Trump que agisse de forma decisiva para que, ao final dessa operação, não restasse nada no Irã relacionado ao seu programa nuclear. Se for necessário fornecer bombas para isso, forneça bombas. Se isso significar voar, sejam quais forem as bombas. Se isso significa voar junto com Israel, voe junto com Israel. O pior resultado possível para o mundo é atacar o programa nuclear iraniano e deixá-lo intacto. Isso seria uma catástrofe. Também há relatos de que a situação na Casa Branca está mudando. Membros do gabinete que inicialmente afirmaram que não participariam dos próprios ataques, agora estão considerando essa possibilidade. O problema é que Israel não possui bombas para destruir bunkers nem grandes bombardeiros, que são necessários para destruir a instalação de enriquecimento de urânio de Fordow, o centro do núcleo do programa nuclear deles. Essa instalação foi construída dentro de uma montanha a centenas de pés abaixo da terra. Os F-35 israelenses não conseguem penetrar o concreto da base, mas os Estados Unidos da América conseguem. Nós temos tanto os aviões B-2 quanto bombas potentes para destruir bunkers, tudo isso está ao alcance do Irã. Trump publicou uma postagem esta manhã, novamente se dirigindo aos mulás no Irã, para aqueles que ainda restam, com um apelo para fazer um acordo enquanto há oportunidade, escrevendo que Irã e Israel devem fazer um acordo e que eles farão.
Assim como consegui um acordo entre Índia e Paquistão, naquele caso usei o comércio com os Estados Unidos para trazer razão, coesão e bom senso às negociações com dois grandes líderes que conseguiram tomar uma decisão rapidamente e parar. Da mesma forma, em breve teremos paz entre Israel e Irã. No momento, muitas ligações e reuniões estão ocorrendo. Eu faço muita coisa e nunca recebo reconhecimento por isso, mas tudo bem, as pessoas entendem. Vamos tornar o Oriente Médio grande novamente? O que vemos é que a liderança do Senado, do Congresso, até mesmo da Casa Branca, quer participar diretamente da guerra no Oriente Médio. E o povo, 70% do povo não quer. Sem falar que enviar nossos soldados para o Irã, 90% da população não quer, até mais de 90%. Isso significa, eu acho, que vão ajudar Israel com as armas de que eles precisam. Bem, tipo bombas. Não sei se os israelenses podem assumir o controle e pilotar o B-2. Talvez eles consigam algum acordo por lá, encontrem alguns pilotos judeus e emprestem para os israelenses. Né? Mas os próprios americanos provavelmente não vão entrar em combate, ou seja, no próprio governo dos Estados Unidos provavelmente não vai enviar americanos para a luta. Mas o principal é a disposição da liderança em destruir o nuclear. Isso vai levar o Ayatollah à mesa de negociações mais cedo e em condições que 2 semanas atrás eles não aceitariam. Como gênio das negociações, Trump postou à noite a seguinte mensagem em Estados Unidos não tem nenhuma relação com o ataque ao Irã desta noite. Se formos atacados de qualquer forma ou maneira pelo Irã, todo o poder e a força das Forças Armadas dos Estados Unidos da América cairá sobre vocês em um nível que o mundo ainda não viu. No entanto, podemos facilmente chegar a um acordo entre o Irã e Israel e pôr fim a esse conflito sangrento. Parte das preocupações iniciais era que isso poderia provocar a Terceira Guerra Mundial. No ano passado, Rússia, China e Irã formaram uma aliança militar prometendo ajudar uns aos outros caso um deles fosse atacado. Uma espécie de versão própria da OTAN. E ontem o Irã aproveitou isso enviando um emissário a Moscou com um pedido oficial de ajuda à Rússia. Infelizmente para eles, Putin recusou, oferecendo-se apenas para atuar como mediador nas negociações de paz, mas sem intervir militarmente. Isso muda completamente o cenário. E do ponto de vista de Trump, que, como se sabe, sempre coloca os interesses da América em primeiro lugar, ao contrário dos presidentes anteriores, que priorizavam estados estrangeiros, não os interesses americanos, Trump olha para o que é melhor para a América. Concordo, Trump não pensa nos seus futuros livros e milhões nem em outros países, mas sim em como fazer com que a América fique melhor. E o que está acontecendo no Irã, né? Como está se comportando a população, né? A liderança, o exército, os mulais, os ayatolás? Bom dia, boa tarde e boa noite, onde quer que você esteja neste lindo planeta. Bem-vindo ao seu canal global de notícias. Temos mais uma notícia urgente que acaba de chegar do Irã. Segundo as forças de defesa de Israel, em particular a Força Aérea Israelense, continuam controlando a capital Teherã. Está ocorrendo um êxodo em massa, pois milhares, centenas de milhares de pessoas estão fugindo da capital e indo para o interior. Muitos deles estão indo especialmente para o norte, para as montanhas Shamal, como são chamadas no Irã. E, claro, a localização de Al-Khamenei foi determinada, pelo menos a região. Vamos explicar o que isso significa, onde ele está e o que está acontecendo. O Mossad está no local tentando rastreá-lo. E este é o filho de um dos líderes da oposição, Mullam, que está tentando lutar contra a República Islâmica. A Guarda Revolucionária lançou mais uma rodada. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica iniciou novamente uma série de ataques contra o Estado de Israel e, como de costume, decidiram atacar áreas civis. Haifa foi bombardeada e a situação começou a se agravar. Porque o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, na verdade, não ataca alvos militares, ao contrário de Israel, que atinge alvos militares. Por exemplo, hoje à noite, um dos lugares que foi atingido por um ataque iraniano foi uma sinagoga. Sim, eles acabaram de destruir a sinagoga. Estamos transmitindo ao vivo. Eu não vou deixar você passar por ali.
enojo absoluto. Regime Islâmico do Irã. Agora nós confirmamos que o êxodo urbano está aumentando. Eles estão seguindo o conselho que vem do Exército de Defesa de Israel, uma das poucas forças armadas no mundo que realmente avisa com antecedência das notificações. Eles disseram às pessoas para evacuarem e agora os iranianos estão deixando a capital. Alguns partiram pela manhã, mas a maioria está saindo da cidade agora. Esta noite, os israelenses estão intensificando sua campanha contra a ocupação islâmica do Irã. Esta é a rodovia Bahai, a principal via no nordeste de Teherã. Imagens que vamos mostrar para vocês agora. Vamos analisar rapidamente a situação. Como vocês perceberam, metade da rodovia, bem, essa parte à direita, sim, é de Teherã, está completamente congestionada, e à esquerda, a estrada vazia que leva à capital está totalmente livre. Como relatado anteriormente, algumas pessoas já estão nas ruas do Irã protestando contra Ali Khamenei. Mas onde está o líder supremo? Achávamos que ele estava em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, no nordeste do país. Na verdade, agora temos informações que também foram confirmadas de que ele e sua família foram transferidos para um bunker subterrâneo em Lavizan, que fica na região nordeste de Teherã. Fica logo nos arredores de Teherã. É um subúrbio, mas é difícil determinar a localização exata. De manhã cedo na sexta-feira, os israelenses iniciaram os ataques e poucas horas depois, Ali Khamenei e sua família foram imediatamente transferidos. Muitos pensaram que essa mudança aconteceu ontem ou na hora do almoço ou algo assim. Não, eles sabiam que algo grande estava para acontecer e provavelmente o ideal seria transferi-lo. Isso também foi confirmado, como dizem, por fontes informadas. O Irã Internacional também confirmou a localização. Isso, na verdade, é o Mossad, assim como agentes e recursos do Mossad coletando informações de inteligência no local. E é óbvio que isso é uma operação psicológica, uma operação midiática. Eles informaram à mídia que o que sabemos está correto. Não sabemos exatamente onde ele está, mas vamos vazar essa informação para assustá-los, como se soubéssemos mais ou menos onde estão. Ou para forçá-los, por assim dizer, a sair do esconderijo, tentando fugir ou, tecnicamente, apenas tentar fazer outra coisa. Encontrar informações para restringir a busca pela localização dele. Então, muito em breve, teremos uma situação muito parecida com a que aconteceu com Saddam Hussein, a menos que ele encontre uma maneira de escapar por certas redes de túneis para fugir de Lavizan. Então ele não está em Mashhad, apesar dos rumores. Os iranianos esperam que o que aconteceu com Saddam Hussein aconteça com Khomeini. Ele se esconde em algum bunker, depois é encontrado, depois julgado e condenado. Eu espero que no Irã, Trump e Netanyahu, os israelenses consigam lidar com a ordem melhor do que Bush no Iraque na sua época. E depois de Khomeini virão tempos melhores e não piores para o Irã. E agora Taussi, que hoje ele é um dos blogueiros iranianos mais populares, disse aquilo que eu, bem, provavelmente diria desde o dia do ataque do Hamas a Israel. Quando você diz República Islâmica, é hilário. Quando você diz República Islâmica, é engraçado. Sei, os fanáticos da República Islâmica. Carter diz, pobre Khamenei. Ele exagerou e agora o governo dele está sofrendo. Mas o governo dele... Em sua defesa? Nunca disse isso antes, mas em defesa desse fedorento, barbudo e estranho Ali Khamenei. Não é culpa dele. Sabe de quem é a culpa? Desse idiota rato Yahya Hassan Benghazi que começou tudo isso. 7 de outubro. Como um idiota. 7 de outubro. Como uma idiota. Ele derrubou todo o Império Islâmico, Síria, Líbano, Gaza e Iêmen, todos caíram. Além dos democratas no Congresso, começaram a aparecer pessoas na imprensa que ficaram horrorizadas com a posição do Partido Democrata. Aqui está um dos jornalistas mais de esquerda da sua época, então.
Chris Cuomo é irmão do ex-governador de Nova York, que por um tempo, então, era considerado o favorito, como dizem, para presidente dos Estados Unidos dentro do Partido Democrata. Ouçam como ele falou com voz humana, e não só sobre o Oriente Médio, mas também sobre a posição do próprio partido dele. Ele é democrata, naturalmente, quando se trata dos nossos assuntos internos. Trata-se de reconhecer a realidade de quem essas pessoas realmente são. Esse regime, não o povo iraniano. Condenar os ataques de Israel é bom, mas o que seria melhor? Chamar Israel de regime imprudente e genocida? Como assim, se o Irã já há muitos anos tenta ativamente fazer com que o maior número possível de pessoas mate judeus e americanos? Será que essas pessoas que estão no poder na América, grupos com membros reais e apoio verdadeiro, realmente vão ficar do lado dos terroristas de novo? Eu avisei que o apoio ao Hamas não foi um caso isolado. Existem grupos comprometidos com ideias fundamentalistas e extremistas que podem vir de várias fontes, de realidades econômicas, filosóficas e políticas diferentes. Mas todos eles concordam em uma coisa, no desejo de destruir nossa democracia e nossa cultura. É por isso que eu digo aos partidos para terem mais cautela com declarações radicais sobre destruição em nome da mudança. Eu entendo que agora está na moda falar sobre mudanças, mas é preciso ter mais cuidado com essas palavras. Mudanças são boas, mas destruir aquilo que somos e o que temos não é. Prestem atenção aos grupos financiados pelo empresário comunista de Xangai, Neville Singham. Eu falei sobre ele para vocês no início desta semana. Procure por ele, Singham. E não estou falando apenas de radicais marginais, nós temos legisladores totalmente legítimos cujas declarações precisam ser levadas a sério. O Congresso, incluindo Umin Rashida Tlaib, apoia o Irã e chama Israel de Estado pária e genocida. Quase tão ruins quanto elas são as pessoas do partido dela que simplesmente ficam sentadas em silêncio. Não é hora para isso. Diálogo. De onde você é representante? Normalmente você gosta tanto de atenção, por que esse silêncio? Você tem medo de que seus camaradas socialistas, que não acham que Israel tem direito de existir, fiquem chateados se você disser a verdade de que o Irã é um inimigo absoluto? Se você é feminista, como pode não condenar o fato de que no Irã você seria presa pelo jeito que fala, pelo jeito que se veste? Que eles matariam seus eleitores da comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais. Agora não é hora de silêncio ou submissão, muito menos de uma reverência distorcida diante de uma organização terrorista. Até mesmo o senador Bernie Sanders, estou surpreso, chama o ataque de Israel de ilegal e diz que isso atrapalha as negociações. Que negociações? Ele não é membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado? Você acredita que o Irã um dia permitirá a verificação de suas capacidades? Eles sabem disso, eu sei disso, você sabe disso, o senador sabe disso, mas ele não aplica isso na sua política. Eles querem matar o Bernie como judeu, como americano, como infiel. Eles querem matá-lo. Eles não vão te dizer a verdade. Eles não vão cumprir os acordos. Eles nunca fizeram isso. Tim Walz, que queria ser presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, realmente quer dizer que perdemos a superioridade moral ao apoiar Israel depois do ataque ao Irã e que agora a China tem a vantagem moral. Você ficou maluco? Na China, há 1 milhão de muçulmanos, minorias étnicas, uigures mantidos em campos. O que você está fazendo? Eu sei que você acha que isso é uma forma de atacar o Trump. Esperei tanto tempo para que alguém do Partido Democrata fizesse esse discurso e finalmente aconteceu. Mas você parece louco quando faz política, enquanto existe uma ameaça terrorista real contra nós. E não diga assim, não, só agora por causa do que Israel fez, não, pelo que sabemos agora. Israel diz que foi forçado a fazer isso. Não sabemos por quê, esta noite. Vamos tentar descobrir mais, vamos esperar até que o presidente nos conte mais, mas já sabemos que o importante é que o Irã cometeu atos horríveis contra nós. Um agente deles está preso nos Estados Unidos da América por tentar assassinar Trump.
Eles tentaram interferir em nossas eleições, lançaram mísseis balísticos contra nossas tropas no Oriente Médio, capturaram nosso barco militar. Você quer apoiar alguma coisa no Irã? Tudo bem, apoie a revolução. Não apoie o regime despótico. Apoie as pessoas que estão desesperadas, oprimidas e escravizadas. Incentive-os a lutar por sua liberdade contra a horda islamista venenosa que cometeu inúmeras violações dos direitos humanos contra seu próprio povo. Peça por isso. Não estou dizendo que a América deve começar uma guerra. Não é meu papel apresentar esses argumentos. Meu papel é verificar esses argumentos. Mas você se lembra de Masha Amini, uma jovem de 22 anos que foi presa, espancada, torturada e morta pela polícia iraniana? Da moralidade. O maior oxímoro de todos os oxímoros. Por quê? Porque ela não usava o véu. É por isso que Alexandria Ocasio-Cortez e outras mulheres, defensoras e aliados, não devem ficar em silêncio sobre o que está acontecendo. Não é Israel que está espancando alguém? Para as ruas, né? Nós cobrimos isso aqui na News Nation. Os iranianos foram às ruas. Nós cobrimos muito isso aqui na News Nation, mais do que a maioria. Eles protestaram e o regime reprimiu com brutalidade. Não há liberdade de expressão no local. Vários manifestantes foram executados. Você sabe que ser gay no Irã é crime, certo? Você sabe que a punição é açoitamento e execução? E você quer dizer que essas pessoas são vítimas de Israel? O mais importante que, como os disse, foi: vocês, democratas, fazem isso, ou seja, entregam os interesses dos Estados Unidos só porque querem prejudicar Trump. Para fazer Trump sofrer, vocês estão dispostos a vender e trair o país, a pátria, seus filhos, tudo, só para que ele, o diabo Trump, sofra. Isso fui eu que acrescentei. Vamos encerrar o encontro de hoje com algumas palavras de Victor Davis Kenson sobre a singularidade deste momento na história do mundo moderno. O problema é que as pessoas com quem ele lida fazem Vladimir Putin parecer racional. Eles são loucos. E ele entende que justamente agora, neste momento, ele tem mais poder de influência do que qualquer outro presidente teve em meio século. Desde que esses fanáticos chegaram ao poder, não existe mais nenhum refúgio árabe com Assad, para que o dinheiro e as armas terroristas deles possam se espalhar. Não existe mais Hezbollah, pelo menos por mais um ano, talvez nem mesmo o Hamas exista. Eles ficam sentados nos túneis, e os Houthis talvez até lancem um míssil, mas estão tão dispersos que é isso, e o Irã não tem defesa antiaérea. Israel provou isso para o mundo inteiro. Então, se Donald Trump quiser destruir as instalações nucleares deles, ele pode fazer isso com risco mínimo. Israel também pode fazer o mesmo. É uma pressão enorme. Então ele acha que vai dizer a eles: esta é sua última chance nos próximos meses. Vocês podem negociar conosco, fechar um acordo e então manterão o regime de vocês. Mas não queremos que vocês enviem dinheiro para o Oriente Médio, que seus tentáculos se espalhem. Não, eles foram cortados. E eu simplesmente não acredito que eles jamais aceitariam isso. Esse é o sentido da existência deles e eles são extremamente impopulares. Então agora a questão é máxima pressão. Você vai continuar pressionando eles e pressionando. Eles têm quedas de energia, eles têm resistência. Minorias? Há descontentamento popular. Mas nos últimos 50 anos, mesmo durante a Revolução Verde, que Obama basicamente ignorou ou queria que fracassasse, eles nunca conseguiram derrubar esse governo porque eles se mantêm pelo terror. E eu não acho que eles vão conseguir. Até o fim do ano, uma de duas coisas acontecerá. Eles vão sentir tanta pressão que vão tentar fazer um acordo. E se eles realmente fizerem esse acordo, posso garantir que de uma forma ou de outra eles vão quebrá-lo. É assim que eles são. Ou Donald Trump vai agir de uma de três maneiras. Ele vai dizer aos israelenses: façam tudo o que for do interesse de vocês e nós não vamos permitir a interferência dos chineses, russos e norte-coreanos. Vocês podem agir como quiserem. Ou ele vai se unir a Israel em ações conjuntas? Não acho, né? É muito complicado. Ou ele fará isso por conta própria.
Então, ou é um acordo com o Saitolov, que eles com certeza vão quebrar, ou nós somos cães infiéis. Por que manter a palavra dada para cães infiéis? Ou Israel receberá bombas de profundidade, como eu disse a vocês, e limpará o Irã, ou os Estados Unidos da América e Israel juntos limparão o Irã, ou os Estados Unidos da América decidirão repetir o Iraque e entrarão no Irã, com seus próprios, digamos, fuzileiros navais. Ou seja, eles dizem, botas no chão. O que eu estou dizendo? Lá é apenas 0,25%, mas ainda assim é possível. Sim, entraram talvez da mesma forma, mas se comportaram de maneira completamente diferente do que se comportavam na Vush. Ele provou isso em seu primeiro mandato, quando, como dizem, bombardeou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria até o fim, quando eliminou Bagdade, quando se livrou de Soleimani, quando apagou do mapa o grupo Wagner. Ele é totalmente capaz de realizar ataques de retaliação para garantir a dissuasão pelos Estados Unidos da América. E é exatamente isso que ele fará. Acho que ele vai negociar o verão inteiro, e em algum momento ele vai perceber que está sendo simplesmente enganado. E então ele vai chamar seus comandantes e perguntar o quão viável isso é, e eles vão dizer, se você algum dia pensou em fazer isso, este ano é a melhor hora. Porque os intermediários, entende? Eles foram cortados da cabeça do povo e estão se debatendo, se contorcendo no convés. Eles não conseguem ir no cais, eles não conseguem fazer nada. Agora eles não podem prejudicar ninguém e o regime é impopular. E então resta apenas a questão de como realizar isso. Fazer tudo de uma vez, destruir as instalações nucleares de enriquecimento, tentar bombardear tudo o que possa ser um depósito de 1 ou 2 bombas perdidas que estejam em algum lugar do país, destruir as instalações portuárias e aumentar os preços do petróleo, privá-los de todo o seu poder militar? E até que ponto você pune o povo iraniano, se é que pune? Então todas essas são questões complexas. Com isso, vamos encerrar. Senhoras e senhores, temos vários caminhos pela frente, mas parece muito que todos eles levam à mesma coisa, uma mudança de regime no Irã. A menos que 1 milhão de chineses apareçam lá e digam, agora nós moramos aqui, ainda assim isso será uma mudança de regime. Aliás, 1 milhão de chineses é muito melhor do que os ayatolás, melhor do que os iranianos, dificilmente melhor do que os ayatolás. E por que os ayatolás seriam piores? Como dizem na Geórgia, 1 milhão de chineses é melhor do que ayatolás piores. Todos terminaram por aqui. Até logo. Legendas criadas por